Mais uma vez, muito obrigada. E, Ricardo, vamos conferir nossa programação de hoje à tarde? Bora, hoje a gente vai ter uma discussão intensa também no período da tarde, né, sobre os aspectos regulatórios e também aspectos comerciais do nosso negócio. A gente sabe que a regulamentação das atividades relacionadas ao pescado na América Latina é fundamental. De manhã nós ouvimos o setor privado e muito se falou sobre as normas e regulamentos que regem o nosso segmento. Então, realmente, elas muitas vezes são criticadas até pelo seu rigor, mas nós sabemos que os especialistas defendem que elas garantem a segurança de um alimento tão importante quanto a proteína aquática, né? E por esse motivo é que a gente trouxe aqui, para todo o público da Seafood Show Latin America Connect, um workshop regulatório. Esse workshop vai ter 3 cases apresentados por representantes dos seguintes países, que eu vou passar a ler aqui agora. Valeu? Conta para a gente. Olha, pelo Brasil, nós teremos o Dr. Alexandre Campos da Silva, que é coordenador-geral de inspeção do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o famoso DIPOA, ou DIPOA, do Ministério da Agricultura do Brasil. Ok. Pelo Peru, nós teremos o Dr. Juan Manuel Ipanaque Zapata, que é diretor de Supervisão e Fiscalização Pesqueira e Aquícola do Organismo Nacional de Sanidade Pesqueira, o SANIPES, do Ministério da Produção do Peru. Ok. E fechando esse time, nós temos aí pela Argentina o Dr. Carlos Federico Ponce, que integra a direção da Coordenação Geral de Pesca e Aquicultura do Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar, que é o SENASA, da Argentina, que pertence ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca. Então, nós temos aí representantes pares, né? São pares, realmente. Exato, de 3 países. De 3 países, Isso exatamente. mesmo. Vamos ver se a gente consegue dar as boas-vindas a eles. Olá, boa tarde, buenas tardes. Olá, olá, boa tarde. Vocês nos ouvem bem? Nos escutam bem? Ok. Não sei se nos escutam, parece que não nos escutam e não escutam. Agora sim? escutam? Agora sim estão escutando. Olá, boa tarde. Como vão? Tudo bem? Estão ouvindo bem a gente? Nos escutam bem? Buenas tardes, sí. Perfecto. Bueno, senhores, já regressaremos. Agora eu vou seguir em português. Para iniciar esse workshop aqui, eu gostaria de fazer uma conexão virtual com o Dr. Alexandre Campos, que está logo aqui à minha direita. É isso. Doutor Alexandre, ele vai ser o nosso anfitrião aqui dessa discussão, já que ele é um brasileiro, né, representante do Brasil aqui, vai ser o nosso anfitrião nessa discussão técnica, né, que nós pretendemos ter aqui com os pares da Argentina e do Peru. Ele preparou para nós aqui uma apresentação sobre o processo de modernização do DIPOA nos últimos anos, com ênfase em autocontrole, digitização de processos e outros temas. Doutor Alexandre, muito obrigado pelo esforço de estar aqui com a gente hoje, eu sei que não foi fácil, então eu valorizo mais ainda, muito obrigado. E fique à vontade, pelos próximos 15 minutos aí, o nosso palco virtual é seu. Com certeza. Joia, obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui representando o Ministério da Agricultura, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, onde vai ter esse bate-papo sobre os processos de evolução normativa que o Brasil vem passando. Disponibilizar aqui a apresentação. Acho que minha apresentação agora não... Perfeito. Todos visualizando? Sim, já estamos vendo aqui, já está em tela cheia, inclusive. Fica à vontade. Então, joia, vamos contar o meu tempo a partir de agora, tá? Fechado. Então, no cenário nacional do Brasil, nós temos 3.337 estabelecimentos registrados junto ao Serviço de Inspeção Federal. Destes, nós temos 279 estabelecimentos atuando na área de pescado. 14 realizam atividade de abate de anfíbios e répteis, 263 unidades de beneficiamento de pescado, 2 barcos fábricas. Esse é o nosso cenário. A nossa organização estrutural passou por uma modificação em 2018, então nós temos, embora tenhamos 27 unidades federativas, nós temos 11 regionais, onde estabelecimentos estão jurisdicionados. O processo de modernização, que nós chamamos aqui no DIPOA, no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, ele vem passando paulatinamente no decorrer do ano, mais precisamente a partir de 2016, onde tiveram a confluência de ações planejadas no sentido de obtenção de resultados. O que balizou isso? Primeiro, mudança de marco regulatório. A mudança do marco regulatório, a mudança estrutural do próprio...
porque Desculpa, tem algum áudio aberto aí. Desculpa, doutor, Então, a gente está te ouvindo bem, pode seguir. Tá, então nós temos a reestruturação do Dipoá. O Dipoá trabalhava por objeto, né? Então você tinha área de pescado, área de carnes, área de leite, mel, ovos. Então nós tínhamos a divisão de pescado. Passamos a trabalhar por processo. Então nós temos divisão de habilitação, áreas de importação, área de certificação, registro de produtos, estabelecimento. Então, no sentido de promover uma maior harmonização dos procedimentos e também a otimização de recursos humanos, né? Então, não bastava somente a gente avaliar que faltava gente, não. Nós fizemos um trabalho de reestruturação para otimizar isso e aplicar nossa força de trabalho diretamente onde ela era necessária, né? Que é exatamente nas situações de risco, né? Então, a revisão normativa que passamos por todas as áreas, e aqui a gente vai especificar a área de pescado, ela vem do marco regular. Será que a gente perdeu o contato? Ela vem... Não, deu uma travada na internet só. Doutor, o senhor nos ouve, né? Pode seguir. Em 2017, houve a oportunidade. Doutor, vou pedir uma gentileza só. O seu áudio realmente não está muito bom. A gente está conseguindo ouvir aqui um pouco truncado. Melhoria, já nesse ano de 2021, mais de uma padronização das ações. Perdão, não ouvi. Desculpa, doutor, a gente estava com um problema no áudio. Vamos tentar mais um pouquinho, vamos ver se segue fluido, porque estava quebrando bastante aí a tua fala. Se for o caso, se continuar assim, talvez seja melhor derrubar o vídeo e a gente mantém o áudio. Mas vamos lá. Ah, agora eu acho que ele caiu de vez. Foi isso. Nossa, quantas telas se multiplicaram agora, você viu, Valesca? Pois é, O pessoal esperando o doutor Alexandre e, de repente, aparece a gente aqui. Complicado. Vamos tentar restabelecer a conexão com ele ou a gente avança já com os próximos? Acho que a gente pode avançar com o próximo e depois a gente traz o Dr. Carlos novamente, né? Enquanto ele faz essa conexão. Doutor Alexandre, né? Isso. Tá bom. Então, vamos fazer isso enquanto a gente refaz, porque aí é importante que a gente tenha a compreensão completa, né? Ah, sem dúvida. A apresentação toda. Então, vamos fazer isso. Valesca, eu acho que, então, você poderia seguir a apresentar o Dr. Juan Manuel? Vamos lá, deixa eu só encontrar Pode ser? meu roteiro. Se você quiser, eu posso dar um alô aqui. Será que ele está conectado com a gente? Dr. Juan Manuel, ¿nos escucha? Bien, buenas tardes con todos. Hola, excelente, excelente. Sí, como tuvimos ese problema con el doctor Alexandre, si no le molesta, podemos seguir con usted, con su presentación, y luego volvemos a la presentación del señor Alexandre. ¿Le parece? Ok. Bueno, perfecto. Usted va a compartir la pantalla, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, Yo la comparto. Sí, tranquilo. Adelante. Nosotros vamos a empezar entonces nuestro cronómetro acá interno, que nadie puede ver. Pues vamos a resetarlo y ahora tenemos 15 minutos. A partir de ahora, por favor, doctor Juan Manuel, adelante. Bien. ¿Se puede visualizar? ¿Me confirma, por favor? Sí, Ricardo. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Sí. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias con todos. Bien, buenas tardes con todos. Reciban un cordial y cálido saludo desde Perú a los colegas de Brasil, Argentina, Chile, diferentes países de Sudamérica, esperando que se encuentren con salud, a pesar de que tenemos tiempos difíciles como humanidad. Bien, en esta vez la presentación que debo de darles a conocer desde Perú es sobre el tema de fiscalización de procesos basado en riesgos, aplicado a planta de procesamiento. En el Perú, debo indicar que la autoridad competente es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, más conocido como SANIPES, que es la autoridad que se encarga de la cadena pesquera y acuícola a nivel de los recursos y productos hidrobiológicos, con fines de obtener sanidad, inocuidad y rastreabilidad en la cadena productiva de los mismos, a fin de poder dar recursos que no impacten en la salud pública, en la salud del consumidor
y que se cuiden en temas de sanidad, los temas de producción en acuicultura por el tema de enfermedades. Debemos indicar que Sanipes en el año 2020, dentro de la cadena productiva pesquera y acuícola, implementó el modelo del protocolo de clasificación para plantas de procesamiento en el marco de la fiscalización sanitaria por proceso basado en riesgo. Debemos de comentar que este es un modelo voluntario que se implementó en el 2020. Para ello se utilizaron como referencias manuales de inspección de alimentos basados en riesgos por la FAO, el manual de inspección y vigilancia y control sanitario que aplica el INVIMA de Colombia, de la versión del 2013. Se tomó también como referencia el Plan Nacional de Control para garantizar la inocuidad de los recursos productos pesqueros y acuícolas que aplicaba o que aplica Ecuador a partir del 2015. El Manual de Inocuidad y Certificación que aplica Cernapesca, la Autoridad Sanitaria de Cernapesca Chile, en el año 2016. Y también lo aplicado por la FDA Estados Unidos de versión 2017. Estos documentos fueron como referencia para poder nosotros establecer un piloto que Sanipes estableció en el año 2019 con plantas de proceso de congelado en la línea de pesca y plantas de acuicultura para los procesos de moluscos, peces y crustáceos. A partir de ello se generó el documento que fue aprobado en el 2020, el cual tiene como principio un control preventivo con la finalidad de poder clasificar a los establecimientos en base a los riesgos. Debemos de comentar un poco en qué se basa la fiscalización sanitaria o la fiscalización en procesos basados en riesgos. Tiene como pilares, 3 pilares. El primero, la fiscalización sanitaria, que es una actividad que se debe de cumplir a fin de verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria para poder proteger la salud pública, el cual es nuestra función como autoridad competente de Perú. La regulación basada en riesgo siempre va a estar en base a lo que se diseñe, se implemente y se pueda regular, se haga una evaluación, se pueda cuantificar y se haga un seguimiento del riesgo. El resultado de ello va a ser una mayor eficiencia del uso de recursos que pueda priorizar actividades que según la evaluación que se tenga impliquen alto, mediano o bajo riesgo. El último pilar de la fiscalización en procesos basada en riesgo para nosotros es el enfoque en procesos, por el cual el modelo que gestiona y controla los procesos que van a componer a la organización o a la empresa siempre van a ser de forma preventiva y eficiente. La finalidad o el fin de la fiscalización de procesos basado en riesgo es que se categoricen a los establecimientos basada en una fiscalización periódica, programada según la clasificación, puede ser de manera anual, semestral, cada 3 meses, cada 4 meses, según la clasificación que puedan obtener, que les comentaré más adelante. También en base a ello se categorizarán, según la clasificación, los análisis de los controles oficiales. Vamos a pasar de repente de un control de lote a lote, por cada lote producivo, de repente concha de abanico para moluscos bivalvos, de repente de peces, por cada día de producción ya no se va a muestrear los lotes que puedan generarse por día, sino va a ser, según la clasificación que se tenga, un periodo establecido cada 15 días, cada 12 días, cada 9 días, ¿no? De la misma forma, los autocontroles de los administrados van a estar dentro de la parte de la categorización de los establecimientos, lo cual van a ayudar a fortalecer la trazabilidad y van a garantizar de esta manera una certificación automática. Debemos de comentar un poco los factores de riesgo que se dan en los procesos de congelado, en conservas o curado, que es lo que tenemos nosotros dentro de nuestra producción en Perú, en las plantas de proceso. Podemos obtener diferentes factores de riesgo, alimentos de fuentes inseguras, equipos de materiales contaminados, un mal diseño en tema de diseño e infraestructura de las instalaciones, la salud e higiene del personal, de las personas que manipulan, un inadecuado tratamiento térmico, la calidad del agua y del hielo, el agua de lavado que también puede estar contaminada, la contaminación cruzada, que es un factor importante y muy crítico al momento de procesar alimentos, la presencia de plagas o animales, envases sucios, la recontaminación durante el transporte, incluso la temperatura de mantenimiento no apropiada, son factores de riesgo que pueden conllevar a que el producto que se pueda dar pueda tener un alto riesgo de contaminación y provocar problemas a la salud de los consumidores.
La estructura del modelo, debo de comentarles, para poder nosotros establecer este modelo FPBR, nosotros nos hemos basado en la categoría de riesgo de los productos. Vamos a tener una categoría de productos altos, donde van a estar clasificadas las especies de pescado que son susceptibles a formación de histamina, los moluscos bivalvos y gasterópodos marinos, los crustáceos que son altamente pasibles a consumir contaminantes biológicos, tema de químicos también, los productos hidrobiológicos tipo curados, los productos hidrobiológicos tipo conservas y semiconservas se clasifican en la categoría de riesgo alto. Tenemos en categoría de riesgo medio especies de pescado cosechados que no sean susceptibles a histamina, que puedan ser mayormente procedentes de la acuicultura, especies de pescado extraídos y recolectados no susceptibles a formación de histamina, y también están aquí los cefalópodos, concentrados proteicos tipo A y tipo B, que están derivados para consumo humano directo, el aceite de origen hidrobiológico y derivados para consumo humano directo. Son parte de la categoría de riesgo medio. Y en la categoría de riesgo bajo tenemos a concentrados proteicos tipo A, tipo B y C, para lo que es consumo humano indirecto, y el aceite de origen hidrobiológico y derivados para consumo humano indirecto. Siguiendo con la estructura del modelo, nosotros, considerando todas las referencias y haciendo la evaluación propia para nuestra situación, para nuestro país, como Perú, se estableció un nivel de conformidad y clasificación de las plantas, donde tenemos una clasificación tipo A, tipo B, tipo C y una no conforme, que la que no clasifica, y en base al número de no conformidades encontradas, que van desde críticas, serias, mayores y menores. Verán que la clasificación tiene tipo A, tiene una conformidad alta, la clasificación B tiene una conformidad media y la clasificación C tiene una conformidad baja. Debemos de indicar que el número de ítems que se evalúa según el tipo de proceso son aproximadamente casi de 250 ítems en un checklist, en la cual los fiscalizadores, en más o menos un estimado de 4 a 5 días de fiscalización en planta, dan un resultado según la evaluación que se tenga. Si la clasificación, la planta se le otorga la clasificación tipo A, tipo B, tipo C, según el número de conformidades que pueda tener. Posteriormente, se haya clasificado la planta, se establece una frecuencia de fiscalización, muestreo y análisis. Acá es donde indicaba que los muestreos y los análisis siempre van a ser en función a la clasificación que se tengan. En el muestreo lote a lote, que llamemos el muestreo normal o común o tradicional que se ha hecho en Perú, era de que un muestreo, producción, lote, producción, muestreo. En cambio, bajo el nivel de fiscalización de procesos basado en riesgo, se clasificará la planta y se muestreará con una frecuencia de 15 fechas de producción de manera continua, cada 15 días, y se realizará una frecuencia de fiscalización en campo, por ejemplo, para lo que es alto y medio, de 1 a 2 veces al año. De manera de riesgo, para la categoría de producto de riesgo bajo, se hará una vez al año. Para la clasificación tipo B, según la categoría de riesgo, el alto y medio será una frecuencia de fiscalización al año de 1 a 4 veces. Si es de riesgo bajo, se hará de 1 a 2 veces. Una frecuencia de muestreo de análisis del producto terminado cada 12 días, cada 12 fechas de producción, que pueden ser continuas o acumulativas. Y para la clasificación tipo C, en lo que es la categoría de riesgo de producto hidrológico alto y medio, la frecuencia de fiscalización, cuántas veces se visitará la planta, auditorías sanitarias o supervisiones, será de 1 a 4 veces. Para el riesgo bajo será de 1 a 2 veces, y la frecuencia de muestreo y análisis para el producto terminado será cada 9 fechas de producción de manera continua o acumulativa. Debemos indicar que en las disposiciones operativas se tiene de que la autoridad competente evalúa la planta de proceso con la finalidad de poder determinar qué tan riesgoso es el producto, se determina el nivel de conformidad, se establecen las frecuencias de fiscalización, muestreo y análisis, lo que les acabo de comentar. En gabinete se hace una evaluación en línea de riesgo. También nosotros hemos implementado la fiscalización remota, porque también trabajamos con personal a nivel de la pandemia en campo, y también se complementa desde gabinete con medios electrónicos, y se hace la evaluación
del resultado de control en la línea de proceso, los autocontroles que tenga el administrado, la categoría de riesgo del producto. También se toman medidas administrativas en caso sean necesarias si es que hay algún incumplimiento de la obligación sanitaria del administrado o de la empresa que pongan en riesgo la salud del consumidor. Los incidentes o las alertas sanitarias que haya tenido también la planta entran como parte de la evaluación del riesgo. Otras consideraciones que se toman en cuenta es que la planta con proceso se evalúa según el alcance que tenga, se hace evaluación del personal respecto a las enfermedades de alimentación, transmisibles de alimentación, se revisan registros y los controles, si son efectivos o no, se hace un análisis de producto, ya sea microbiológico, físico-químico, se hace un análisis de superficies vivas e inertes, análisis de la calidad del agua también, y la clasificación que se asigne a cada establecimiento siempre va a ser revisada y actualizada según los resultados o la clasificación que tengan y los resultados de las fiscalizaciones que se realicen según la clasificación que tengan. Debemos indicar que los criterios para poder dar el nivel de conformidad van a estar basados en las normativas. Hemos tomado también como referencia el Códex. Nosotros tenemos establecido normativa sanitaria y en todas ellas el alto core de exigencia sanitaria se basan en los prerequisitos, que son las buenas prácticas de manufactura, el programa de higiene y saneamiento, el HACCP como parte de la rastreabilidad y la rastreabilidad interna y externa a nivel de toda la producción. Entre los programas prerequisitos abarcan lo que es el desembarque, los alrededores de la planta, el diseño y construcción de la planta, las instalaciones sanitarias, los equipos y utensilios, el control de residuos. También forman parte de la evaluación, el mantenimiento y calibración de los equipos que tiene la planta, el personal, la evaluación del personal, las condiciones generales de higiene que pueda tener la planta, elaboración del producto, de qué manera están procesando, el embalaje y el etiquetado, el almacenamiento y transporte y despacho son parte importante como prerequisitos. En la evaluación del HACCP conocemos los 12 pasos y los 7 principios, también forman parte de la evaluación que se hace en campo de la fiscalización de procesos basados en riesgo, como parte del implemento de la gestión sanitaria que tiene en el sistema la planta incluido. Debemos de hablar ya de los resultados que nosotros hemos tenido como plantas clasificadas. Este modelo se implementó en agosto del 2020. A la fecha tenemos 73 plantas clasificadas a nivel de, como pueden ver, de todo el litoral peruano. Tenemos plantas en el proceso de congelado, tenemos aceite, tenemos curado, conservas y harina, y la cantidad total son 73 plantas. En clasificación tipo A, que son muestreo de una fiscalización de manera semestral o anual, o con un muestreo de producto terminado es cada 15 fechas de producción continua acumulativa, tenemos 47 plantas, y tipo B tenemos 26 plantas, clasificadas bajo el modelo FPBR. Nuestra proyección es pasar de 73 plantas a diciembre del 2021, 120 plantas. Nosotros tenemos ya una programación establecida para poder llegar a esa meta y poder de alguna forma tener buena parte de la cantidad de plantas que hay en el Perú procesadas bajo el modelo de fiscalización de procesos basados en riesgo. Debemos de comentar de los beneficios que se han logrado. Ponemos, por ejemplo, una planta que es una planta de congelado con una capacidad de producción diaria de 90 toneladas. Esta se clasificó en abril. Podemos ver que esta planta es de tipo A. Hay un corte de abril para atrás. Tenemos volumen de producción, costo de análisis y costo de análisis por volumen de kilos producidos. Podemos ver de que de abril del 2021 para atrás, la producción fue aumentando de 975.000, ha pasado a 1.2, 1.4. En costo de análisis, si ustedes pueden ver, el costo de análisis que se tiene, y cuando hablo de costo de análisis, es el costo de análisis por lote de producción muestreado. Hemos visto que ha pasado de 88.000 a un costo de 57.000, 28.000 y 29.000. Es lo que invierte la planta
para poder analizar sus lotes con la finalidad de que estos puedan ser exportados. El costo unitario de precio de análisis ha variado de 0,14 a 0,02 soles, lo que es el costo de análisis si evaluamos el tema del peso respecto a la cantidad por peso en costo unitario. Lo que da un ahorro, según la aplicación del modelo de fiscalización de procesos basado en riesgo, al modelo tradicional de lote al lote, la planta se está ahorrando un 70% en costos de análisis que invierte para poder exportar sus productos. Debemos de comentar que en almacenamiento también ha habido un beneficio, hay menores costos de almacenamiento por parte de los administrados, han ahorrado aproximadamente un cálculo de 10 millones al año a nivel nacional, solo en la última etapa de la cadena de producción, que hablamos en la cadena, en lo que es el proceso. El 70% análisis, ha habido un ahorro en menores costos de muestreo y análisis de productos terminados previos a la exportación. Según la clasificación que se haya tenido, esto es el ahorro que se ha podido encontrar. El análisis para productos de la acuicultura, tenemos certificación, hay menores costos de muestreo, un análisis de productos provenientes de la acuicultura para exportación. En certificación hemos pasado de una certificación sanitaria del modelo tradicional de 18 días al modelo de fiscalización de procesos basado en riesgos de solamente 2 días, la cual es automática. Bien, para ir terminando el tema de las exportaciones, vemos que un ejemplo para las plantas de congelados que han certificado bajo el modelo de fiscalización de procesos basado en riesgo del 100%, 75% vienen utilizando este modelo, lo cual es un impacto positivo para el país y para el volumen de exportación que tenemos, porque ya no, los almacenes no se estoquean, no se espera que se libere, la producción es continua, es producido, embarcado, esperando el tema de los muestreos cada 15 fechas de producción a fin de que pueda exportarse. Los principales productos congelados son de langostino, concha de abanico, pota y productos de la pesca en general. El comercio, estamos fomentando el comercio, optimizando el proceso a través de la emisión de certificados sanitarios con fines de exportación. Se está viendo una gestión adecuada de los riesgos asociados a la inocuidad de los productos, lo cual va a garantizar que los muestreos y análisis de la superficie viva de los productos terminados sean según la clasificación y según el riesgo. La confianza, va a haber mayor transparencia, nos está dando mayor confianza, está fortaleciendo a lo que es la trazabilidad y el tema del comercio exterior. Y la equivalencia de este modelo que ha implementado Perú va de la mano con la alta exigencia y rigor normativo que tiene regulación países como dentro de la región, grupos económicos como la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Asia y Rusia. El mismo está alineado a los tratados de comercio internacional. Algunos testimonios de las plantas, podemos ver una empresa, Haidu, pasó la clasificación tipo A en alguna parte de la región del país de Perú. También tuvimos una comunicación por parte de TASA, planta que produce harina, aceite. También pasó la clasificación tipo A por parte de la auditoría de Sanipes. Bien, eso era lo que les quería dar a conocer como parte de mi país, de Perú. Muy agradecido de estar con ustedes. Le doy pase a Ricardo. Muchas gracias. Buenas tardes. No, muchas gracias a usted, por favor, doctor Juan Manuel. Excelente presentación. Seguro que vamos a tener bastantes preguntas del público. Seguramente. Y para ahorrar un poco de tiempo, vamos adelante ya para la próxima presentación, ¿no, Valesca? ¿Te parece? Porque, no, simplemente para decir que, como hemos tenido un problema con el señor Alexandre, vamos ahora a la presentación del doctor Federico Ponce, si podemos. Y luego, tras esta presentación del doctor Federico, volvemos con Alexandre con toda su presentación que no se ha podido escuchar de forma completa, ¿no? Entonces, Valesca, por favor, si puede presentar a nuestro invitado. Hola, señor doctor Federico Ponce, ¿nos oye? ¿Nos escucha? Sí, los escucho muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. A usted. Perdón. ¿Puede seguir, por favor?
No, quería ante todo agradecer la posibilidad, muy agradecido de poder compartir con ustedes lo que hacemos desde el SENASA Argentina y bueno, y saludar a todos los colegas de los distintos países y bueno, y todos los participantes del evento. Doctor Ponce, si puedes, por favor, un poco la cámara para... Estamos mirando solo parte... ahora perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora sí, Sí, ¿verdad? muy bien, muy bien. Y bueno, entonces el doctor Ponce nos habla desde Argentina para hablar del control sanitario para el acceso global del pescado argentino. Los 15 próximos minutos son suyos, por favor. Bueno, voy a intentar compartir la pantalla. Cuando miro ya lo informo. Doctor Federico, todavía nos queda, su rostro nos queda un poco cortado. Si puede bajar un poquito más la cámara, ahí va. Perfecto. ¿Nos parece Ahí bien? va. Ahí sí. Y Ya miramos también. pueden ver, Ya vemos la ver la pantalla. presentación. Ok, Sí. perfecto. Adelante, Bueno, por favor. Yo ante todo quería un poco darles un panorama de lo que es la cadena en la República Argentina. Y para esto, bueno, la primera presentación lo que quería mostrarles es la extensión del litoral marítimo de la República Argentina, más de 4.700 kilómetros de extensión, con una zona económicamente exclusiva de 200 millas, y dentro de esas 200 millas, las 12 millas de aguas provinciales. Dentro de este litoral marítimo, bueno, acá vemos los principales puertos pesqueros. Argentina cuenta con 827 buques operando, de los cuales 619 embarcaciones corresponden a establecimientos, embarcaciones fresqueras registradas, 159 buques congeladores, 49 buques factorías y 330 plantas terrestres distribuidas en el territorio, con mayor preponderancia en las áreas patagónicas y Buenos Aires Sur. Dentro de las 330 plantas terrestres, podemos mencionar plantas de proceso, de fileteo, como así también harineras, aceiteras y otro tipo de plantas de proceso. Durante el año pasado, el 2020, Argentina registró exportaciones pesqueras por 1.729 millones de dólares. Ese valor supone una reducción del 7,2% respecto a los valores exportados durante el 2019. En toneladas exportadas, ese valor económico corresponde a 498.400 toneladas de productos de la pesca, y en kilos eso representa un incremento del 3,9% respecto a las 479.000, casi 480.000 toneladas exportadas en el 2019. En esta presentación vemos la representación gráfica de estos valores y cómo ha ido evolucionando desde el 2012 hasta el 2020. Son todos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina, y acá lo que vemos es cómo fue poco a poco creciendo en las exportaciones en millones de dólares, aunque dentro de todo se mantienen bastante parejas en cuanto a kilogramos exportados en toneladas. Dentro de los principales mercados, estos, repito, son datos del 2020 para productos pesqueros de la República Argentina. Podemos mencionar la República Popular de China, que representa el 21% de los productos exportados, España con el 14%, Brasil arriba del 6%, Rusia casi el 6%, y bueno, y casi redondeando el 5%, Corea del Sur, Estados Unidos, Italia y Japón. Acá tenemos un esquema de torta, donde los datos los podemos ver, donde el resto del mundo, de los países mencionados,
tenemos un 25%, pero bueno, se ve básicamente como China, España, Brasil y Rusia tienen un gran porcentaje de incidencia en las exportaciones de productos pesqueros argentinos. Por especies, mencionamos el langostino, el Pleoticus muelleri, langostino que se obtiene de la pesca extractiva del medio salvaje, donde 129.000 toneladas, 129.700, casi 130.000 toneladas durante el 2020 exportadas. El calamar Ilex, con 148.200 toneladas. Hacia la izquierda de la presentación vemos más o menos la zona de captura de cada una de las especies, en referencia con la zona geográfica de la República Argentina. La merluza Hupsi, con 100.000 toneladas, 100.200 toneladas a lo largo del 2020. Y acá en este esquema de torta, lo interesante es ver cómo entre las tres especies mencionadas, los langostinos, el calamar y la merluza, se llevan casi el 75% de los productos pesqueros exportados por la República Argentina. El otro 24% corresponde a otras especies como la merluza de cola, merluza hockey, anchoita, vieiras o rayas. Todo esto, repito, corresponden a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina. Fiscalización pesquera en la República Argentina, un poco adentrándonos en lo que es el trabajo del SENASA en la fiscalización de la cadena. Básicamente en la República Argentina hay dos normas generales sobre alimentos y que aplican a la fiscalización de productos pesqueros. Uno es el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, y el otro es el Código Alimentario Argentino. El Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal se creó por un decreto del 4238 en el año 68 y tiene una actualización permanente. Existe dentro del SENASA una comisión de estudio y actualización del mismo. Por otra parte, el Código Alimentario Argentino está creado por una ley nacional, la 18.284, en el año 69, ahí hay un error en la presentación, y en la redacción y modificaciones se entienden la Secretaría de Salud, dependiente del Ministerio de Salud. El organismo específico es el ANMAT, a través del INAL. A su vez, hay una comisión también de actualización permanente, donde intervienen el Ministerio del Código, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, las provincias, el SENASA y otros organismos. Las competencias y facultades del SENASA. El SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, tiene competencias sobre el control y tráfico federal, importaciones y exportaciones de todos los productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal. El SENASA es un organismo descentralizado que depende descentralizado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tiene autarquía económica, financiera y técnico-administrativa, personería jurídica propia, y los recursos humanos abocados son alrededor de 4.700 agentes distribuidos a lo largo de todo el territorio de la República Argentina. En cuanto a la organización estructural o la estructura, cómo se funciona el SENASA, está desde hace ya unos años, tiene una descentralización operativa y una regionalización que tiende a los objetivos de esta regionalización a mejorar la representación institucional en cada región, acorde al sentido federal de la República, mejorar la comunicación intra e interinstitucional, mejorar la interacción con los diferentes estamentos estatales, provinciales, municipales y organismos no gubernamentales, y mejorar los procesos de evaluación de la gestión, previendo acciones futuras. En esta presentación vemos cómo están distribuidos los centros regionales a lo largo del territorio federal, y básicamente hoy los mencioné, las regiones con
preponderancia en la cadena pesquera, Buenos Aires Sur, donde tenemos el puerto de Mar del Plata, donde se concentra prácticamente el 90% de la actividad pesquera argentina, y la Patagonia, con 2 centros regionales, Patagonia Norte y Patagonia Sur. Específicamente en cuanto al trabajo nuestro, yo tengo asiento operativo en la Coordinación General de Pesca y Acuicultura. Es una coordinación que depende de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad de los Productos de Origen Animal. Y las misiones y funciones de esta coordinación es entender en el control de la gestión de las acciones, estableciendo planes, programas y actividades de su competencia que sean de ejecución en las regiones. Formular y coordinar los planes, programas y actividades. Esto está destinado a conseguir la mejora continua de las condiciones de higiene, inocuidad y calidad agroalimentaria, dando intervención a las áreas con participación en los mismos, con especial énfasis en la capacitación. A su vez, otra misión y función de la coordinación es proponer y establecer normas y procedimientos referidos a la higiene e inocuidad para los productos y procesos de su competencia. Efectuar las tareas conducentes a verificar el cumplimiento, proponer a la INICA, la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, las pautas para la celebración de convenios con organismos públicos, internacionales, nacionales o provinciales, y o instituciones privadas, y proponer modificaciones al reglamento de inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal. La estructura del control, directamente yendo a terreno, de cómo organizamos el control de los establecimientos pesqueros. Para entender esto hace falta diferenciar el servicio de inspección veterinaria del cuerpo de supervisores. El servicio de inspección veterinaria tiene injerencia en la fiscalización higiénico-sanitaria de los establecimientos bajo la inspección nacional. Es ejercida en general por profesionales veterinarios y ayudantes de veterinarios idóneos. A su vez, el cuerpo de supervisores es personal designado por la autoridad competente, quienes tienen la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las normas vigentes por parte de las empresas y del personal subalterno. Un poco dándoles un panorama de lo que es la cadena pesquera en la República Argentina y cómo se organiza el SENASA para llevar adelante estas funciones a lo largo del territorio, en los distintos establecimientos. En esta última parte quería contarles a todos cómo ha ido cambiando el paradigma de la fiscalización a lo largo de estos últimos 5 o 6 años. El SENASA, a través del fortalecimiento de áreas específicas relacionadas con tecnología de la información, ha ido avanzando en digitalización de los procesos, el desarrollo de aplicaciones móviles y de tableros de comando para evaluar la información recopilada. En este sentido, quería contarles que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria estableció ya hace alrededor de 5 años la obligatoriedad del uso de determinados sistemas informáticos, entre ellos SIGICA y el sistema SIGSER. Esto aplica a todos los establecimientos con habilitación del SENASA. SIGICA es un sistema integrado de gestión de la inocuidad y la calidad agroalimentaria, y es una herramienta informática compuesta por módulos. En este sentido, tenemos un módulo para la realización de partes de supervisión, una herramienta electrónica que permite gestionar las auditorías realizadas por los supervisores de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a los establecimientos pesqueros con la habilitación oficial, y mediante esta herramienta, mediante este módulo, se gestionan las visitas de supervisión, las no conformidades detectadas o derivadas de estas acciones de fiscalización, y los planes de acción para el levantamiento de las no conformidades. A su vez, SIGICA tiene otro módulo, que es el módulo SIGSER,
que se denomina de esta forma SICSER, el sistema de gestión de certificados sanitarios. Es una herramienta informática mediante la cual se gestionan los certificados sanitarios correspondientes para amparar el egreso de productos y subproductos de origen animal, entre ellos están comprendidos desde ya los productos de la pesca, de los establecimientos habilitados. Estos comprenden documentos como certificados sanitarios de exportación, provisorios, permisos de tránsito restringido y permisos de tránsito necesarios para el tránsito federal de las mercancías dentro de la República Argentina. Estos sistemas de gestión se pusieron en práctica de acuerdo a un cronograma de implementación. Esto arrancó a mediados del 2015, y por ejemplo para el módulo SIGICA de partes de supervisión se inició en el segundo semestre del 2015, y SICSER a partir del inicio del 2015, en febrero del 2015. El uso de este tipo de herramientas, por ejemplo para los partes de supervisión, posibilitó la creación de tableros de comandos. Los tableros de comandos fueron creados para poder transformar la información con la que íbamos disponiendo en conocimiento que las direcciones y coordinaciones, en este caso la coordinación de pesca, utilizó para definir las distintas estrategias del servicio. El seguimiento periódico de estas variables nos permite conocer más profundamente el estado de situación de los servicios de inspección y supervisiones, y trabajar en la adopción de medidas asociadas a esto. Por último, y para ir terminando, tenemos en el ámbito de la República Argentina, en los establecimientos pesqueros, en testeo una aplicación informática diseñada para ser ejecutadas en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles para la tarea de fiscalización. Específicamente los partes de supervisión y los controles de gestión que realiza la Casa Central sobre cada uno de los establecimientos y las regiones del SENASA. La aplicación móvil se denomina SIGAP y es un salto de calidad en cuanto al cambio de paradigma en la fiscalización de establecimientos. Va a permitir a los distintos profesionales de los centros regionales directamente a través de su teléfono móvil o una tableta poder hacer su trabajo de fiscalización y poder en tiempo real cargar los resultados. Se van a poder evaluar desde cualquier lugar de la República Argentina. Bueno, eso es un poco la realidad muy escueta de la cadena pesquera en la República Argentina. Quiero agradecerles muchísimo su tiempo. Sí, no, señor Ponce, nosotros somos los que agradecemos a usted por su tiempo, por toda la presentación. Muy interesante lo que comentaste sobre el paradigma de la fiscalización o el nuevo paradigma de la fiscalización. Es algo que obviamente es un punto común. Ya hemos visto en la presentación del doctor Juan Manuel y ahora seguramente lo veremos en la presentación del doctor Alexandre. Entonces, muchas gracias. E Valesca, vamos a intentar restabelecer a conexão com Alexandre, não? Com certeza. Vamos tentar fazer novamente a conexão com o Dr. Alexandre Campos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Bem-vindo de volta. Para já retomar aqui. Isso. Pode começar do começo, viu? Porque realmente a gente perdeu aí o início, que foi muito importante. Fica à vontade. Exato. O doutor Alexandre vai nos falar sobre o processo de modernização, né? Do DIPOA nos últimos anos, com ênfase em autocontrole, digitização de processos e outros temas. Com certeza o senhor vai nos explicar aí essa digitização, né, que não é digitalização. Então, isso vai ser bom aqui para todos nós aprendermos mais. Ok, gente. Então, boa tarde a todos. Retomando, né, a nossa apresentação, o Brasil tem 3.337 estabelecimentos registrados junto ao Serviço de Inspeção Federal. O Serviço de Inspeção Federal responde ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura do Brasil. No pescado, nós temos 279 estabelecimentos registrados,
sendo que 14 são submetidos à inspeção permanente, onde tem um fiscal o tempo todo durante as atividades de abate, onde ocorre abate de anfíbios e répteis. Os demais estabelecimentos são submetidos à inspeção periódica, e essa inspeção periódica, desde 2015, ela é trabalhada numa frequência de fiscalização baseada no risco, onde nós dispomos de que alguns critérios relacionados ao volume de produção, ao tipo de produto que é elaborado e, principalmente, um peso maior, o risco regulatório, o atendimento à legislação por parte desse estabelecimento. Então, mais tarde, nós vamos falar um pouquinho desses critérios e os resultados já de alguns aspectos relacionados à fiscalização. O modelo do Serviço de Inspeção Federal, ele foi mudado, ele vem sendo mudado, vem sendo modernizado, mas ele efetivamente surgiu mudanças um pouquinho mais impactantes, e agora a gente faz uma análise dessas mudanças a partir de 2016. Nós trabalhávamos com estruturas, divisões específicas por áreas, e passamos a reestruturar, trabalhando, organizando o nosso trabalho por processos. Então, tem uma área específica, uma coordenação geral que trabalha a rotina, registro de produto, registro de estabelecimento, fiscalização, importação, habilitação, certificação, e isso é o que vai na rotina, seguindo as normativas e essa evolução normativa. Paralelo a este processo de rotina, nós temos uma área que vai mudando as legislações, vai efetuando as áreas de treinamento, as necessidades de treinamento, e programa, faz um trabalho com delineamento experimental, trabalhando na instauração dos procedimentos de controle oficial, por meio de controle de programa de avaliação de conformidade, né, e o programa de controle de patógenos. E ainda uma área que faz auditoria desse processo. Então, nós também temos uma estrutura que nos permite avaliar o nosso serviço, como é que ele está em processo de modernização, harmonização de procedimentos na execução da fiscalização. O marco regulatório ele vem sendo mudado, e aí o principal, né, a nossa principal legislação, ela era de 52, e ela foi atualizada em 2017, com nova atualização em 2020. E essa atualização de 2020 trouxe muitas mudanças específicas na área de pescado. Todas as mudanças na legislação, elas seguem um rito, elas seguem uma diretriz. Que diretriz é essa? A definição de responsabilidades, né? Então, você separar o que é que cabe ao ente privado e o que cabe no aspecto do serviço oficial, na verificação do cumprimento da legislação por parte do ente privado. Então, todas as nossas mudanças decorrentes do decreto, que é a legislação hierarquicamente maior após a lei, todas as nossas normativas seguem esse princípio, né? E aí nós tivemos, neste período, o fim da divisão de inspeção de pescado, mas, ao mesmo tempo, tivemos uma evolução muito grande no aspecto das normas específicas, todas trabalhadas com consulta pública, né? Então, tivemos 5 instruções normativas publicadas neste período: pescado, peixe congelado, peixe salgado, regulamento técnico de identidade e qualidade de camarão, de lagosta, e a questão de nomenclatura de espécies. Mais uma que nós já estamos trabalhando na regulamentação, primeiro passando como é o nosso procedimento de regulamentação, sempre encaminhando isso ao setor produtivo, à Câmara Setorial, que representa o setor, para sugestões de norma, e a gente visa trabalhar até o primeiro semestre do ano que vem numa norma, um regulamento técnico de moluscos ou cefalópodes, né? Então, nós temos essa questão agora aí que vai trabalhar o novo regulamento técnico. Em relação ao procedimento interno de harmonização junto à fiscalização, para que o Brasil, com a característica continental que tem, nós estamos distribuídos em 11 regiões, nós necessitamos sempre, priorizamos a questão da harmonização do procedimento. O fiscal que atua no Rio Grande do Sul, ele vai ter a mesma postura, o mesmo procedimento do fiscal que trabalha no Pará, na região norte, então no 11º CIPOA. E, com base nisso, nós elaboramos e publicamos há pouco tempo um manual de procedimentos
de Inspeção e Fiscalização de Pescado, o primeiro da área animal, dentro de um modelo novo que a Secretaria de Defesa Agropecuária está trabalhando. Essas mudanças já trazem alguns resultados. Por exemplo, no ano passado, nós tivemos 85.600 registros sendo aprovados automaticamente, que foi a chamada da nossa apresentação, né? O que é a simplificação do procedimento administrativo. Antes, todos os países, né, que apresentaram aqui, eles demandam muito também produtos. O Brasil é um país importador de pescado, então todos sabem antes de 2016 nós tínhamos um procedimento de análise prévia. Agora, quando você trabalha a regulamentação, que se tem um padrão de determinado produto, isso passa a ser automático. Essa é a definição de responsabilidade. A empresa tem responsabilidade de colocar o produto, o registro do produto, que vai sair naquele dia, de acordo com o que prevê a legislação, sem a necessidade de análise prévia do DIPOA. O DIPOA analisa aquilo que não tem regulamento técnico, que não produz, que não tem padrão regulamentado. Então, em média, 90% das nossas solicitações de registro são feitas automaticamente. Esse é uma das entregas que nós estamos apresentando aqui desse processo de simplificação. Atualmente, nós temos um produto que não tem regulamento técnico. Vamos exemplificar, lula. Não tem regulamento técnico, a empresa, seja ela nacional ou uma empresa estrangeira, ao depositar isso para análise, em média, 4 dias já está analisado essa solicitação de registro. Só que esse produto, só passando aqui, depois eu volto para isso, nós temos a questão da auditoria. Então, o Ministério deixou de fazer análises prévias daquilo que a legislação já estabelece um padrão para fazer auditoria e toma ações proporcionais ao que foi encontrado. Infelizmente, claro, nós fazíamos antes uma análise prévia aquilo gerava um descontentamento em relação aos prazos, porém, gerava um contentamento em relação ao que nós indicávamos que estava errado. Hoje não existe mais esse processo. Então, a empresa ela deposita ali o registro sabendo que ela pode estar cometendo um erro. E aí, no nosso processo de auditoria, nós identificamos, na área específica de pescado, 90% ainda considerado como registros não conformes. Isso é muito grave? Em algumas situações, sim. Ainda bem que essas situações mais graves elas não avançam acima de 5% dos registros não conformes. A maioria, nós notificamos o estabelecimento para que seja feita uma adequação do seu registro e a tomada de ação fiscalizatória ela é proporcional ao que foi encontrado. No ano passado, nós tivemos algumas mudanças significativas, né, sobre o que pode discorrer. A empresa pode colocar atributos de qualidade em seu rótulo, pode botar características específicas relacionadas ao âmbito da produção primária, desde que tenha esclarecimento devido para o consumidor desse tipo de atribuição de qualidade que remete valor ao produto. Também fizemos o fim da necessidade de renovação de registro, que era a cada 10 anos. Então, agora o registro ele é ad eterno. É claro que a empresa vai sempre atualizando quando ela achar necessário ou quando receber um retorno da equipe de fiscalização que vai auditar estes processos. Em relação ao macroprocesso de certificação sanitária, o Brasil é um país exportador, todos sabem, e na parte aqui está envolvendo todos, né, todos os produtos, nós tem uma separação, falando da linha de trabalho de autocontrole. Você tem documentos que têm que ser assinados, averbados, né, consolidados pelo serviço oficial, e isso totalizou, no ano de 2020, 527 mil documentos de trânsito, né, os nossos certificados sanitários de exportação, os nossos CSI, os nossos CSNs, né, os documentos internos, mas também temos, dentro da nossa legislação, a parte relacionada à definição de responsabilidade. Alguns documentos, para embasarem um documento, um certificado que vai balizar aquele produto para exportação, ele é avaliado em cima de uma declaração de conformidade de produtos de origem animal por parte da empresa.
E no ano passado nós tivemos 370 mil documentos emitidos por empresas. Antes, esses documentos eles dividiam muito e acabam exacerbando muito a necessidade de fiscalização para este processo. Então, hoje, o processo mais na parte da periódica, todo esse documento ele vai encaminhado para as centrais de certificações. Nós temos 50 centrais de certificação que otimiza e padroniza os nossos critérios de avaliação do que está sendo exportado. Em relação à fiscalização, nós temos, como eu falei anteriormente, a classificação com base em risco, né, que é considerado o volume, o histórico do estabelecimento, o atendimento à legislação. Isso aqui já é um resultado desse trabalho. O DIPOA já está reavaliando este processo de classificação de acordo com o risco, porque ele já faz um trabalho de análise dos últimos 5 anos que isso já foi implementado. Hoje nós temos um risco 1, que é aquele estabelecimento que tem uma fiscalização mínima anual, de 34% dos estabelecimentos. Aqueles que são submetidos à fiscalização semestral são 59% dos estabelecimentos. E aqueles que são submetidos à fiscalização bimestral, 6% dos estabelecimentos. E somente aqueles que estão com risco 4, que já tem praticamente um procedimento de adoção de medidas cautelares por parte da fiscalização, eles não somam 1%. Isso é muito dinâmico, mas já é um resultado do nosso trabalho, que já tem 6 anos trabalhando na parte da inspeção periódica desse modelo. As mudanças trazidas no ano passado trouxeram bastante mudança significativa na área de pescado, né? Então, você tem a questão da classificação do que é uma destinação industrial, que é aquilo que é feito pelo estabelecimento, o aproveitamento condicional, que é aquilo que é determinado pela inspeção, né? Então, você tem alguns conceitos que foram trazidos para a legislação maior, que é o risco A, que permitem a implementação do autocontrole. Então, os estabelecimentos eles são responsáveis por garantir a identidade, a qualidade e a rastreabilidade do produto, desde sua obtenção na produção primária até a recepção do estabelecimento. Isso inclui cadastro de produtores, programas de melhoria de qualidade de matéria-prima e educação continuada desses produtores, né, das embarcações, toda uma ligação com a Secretaria de Pesca, que vocês tiveram a oportunidade de verificar hoje na parte da manhã. Então, tudo que se atribui, análise de recebimento de matéria-prima, as autorizações que são concedidas para sangria, evisceração, descabeçamento a bordo do pescado, o desembarque do pescado em local que já é do estabelecimento ou em um local intermediário, tudo isso tem que estar devidamente registrado pelo estabelecimento, implementado pelo controle, e isso é fiscalizado pelo Serviço de Inspeção Federal do Brasil. O mapa também trouxe uma inovação dentro da nossa legislação de interação com a saúde humana, né, com o órgão aqui que representa a saúde humana, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso está previsto legalmente, né? Então, já temos aí algumas interações no que se refere à doença de RAF, ainda toda uma ligação laboratorial de busca da solução, da identificação do problema. Esse é um dos exemplos que nós temos trabalhado, e a gente começa a trabalhar muito na questão de compartilhamento de dados. Os dados que são da produção, com os dados da saúde, com dados de surto, com dados que implicam na tomada de medidas, né, que resultam na adoção de medidas. Uma das situações que nós temos também de previsão legal, de situação que nós colocamos isso no decreto, é a previsibilidade da questão do recolhimento de produtos. Quando devem ser recolhidos os produtos? Quando tiverem risco à saúde pública e adulterado. E a classificação de adulterado já está com as suas classificações definitivas, devidamente exemplificadas no próprio decreto. A parte da importação, gente, que aí também gera uma ligação muito grande com os demais países que fazem parte desse evento, nós temos toda uma base legal já consolidada e sempre submetida a uma reanálise, a gente sempre está trabalhando dessa forma. Então, a reinspeção hoje,
ela é da vigilância, da zona primária, né, Vigilância Agropecuária Internacional. Esse procedimento de transição ele foi muito trabalhado, tem sido monitorado diariamente, né, nessa parte da questão da importação. E aí você tem todas as avaliações de dados sobre isso, não só a questão do arcabouço legal, mas da avaliação de tudo como está sendo feito e onde são os pontos nevrálgicos que precisam de uma atualização, precisam de um monitoramento. Nós tivemos, no ano passado, 62 mil licenças de importação analisadas, com um tempo médio de 6 dias para análise e conclusão das autorizações, quando não indeferidas, dessas licenças de exportação. Em média, 82% das LIs analisadas foram autorizadas. Nem todas que foram autorizadas, né, foram utilizadas. Isso é uma das situações que nós verificamos para otimizar o nosso serviço. Nós falamos lá no início que nós dispomos de programas de controles, né? O programa de avaliação de conformidade, ele sorteia produtos importados, isso é uma natureza exploratória, com delineamento estatístico, e há uma retenção desse produto na zona primária, exatamente para combinar com a questão da necessidade eventual de recolhimento do produto. Então, não internalizamos isso de primeiro. O regime alerta de importação, que tem toda a sua base legal já consolidada, é um controle reforçado frente à constatação de não conformidades, né? Nós temos mais para frente ali no finalzinho da apresentação, vamos falar um pouquinho sobre isso. O produto e fabricante específico, nós conseguimos levantar tudo isso, e isso a gente disponibiliza. Um dos mecanismos do DIPOA é trabalhar com muita transparência, a maioria das situações estão disponibilizadas nos nossos manuais, no nosso site, né, com todos os resultados. A reinspeção, hoje, ela saiu dos estabelecimentos, até dia 17, que já havia uma internalização. O Brasil trabalhava de uma maneira que precisava ter esse ajuste, e isso foi sendo trabalhado, embora já tivesse disposto em legislação desde 2017, somente entramos com a transição para a unidade da zona primária, com recintos habilitados, em 18 de agosto. Sendo que produtos que são exportados são reimportados por alguma questão, distrato, rechaço, isso ainda permanece em estabelecimento sob sítio. Os critérios são feitos de amostragem, são feitos em cima de gerenciamento de risco, e aqui já tem alguns resultados dos nossos 30 primeiros dias de reinspeção realizada na zona primária. Nós temos unidades grandes, né, como o exemplo de Santos, o Porto de Santos, e a unidade territorial ali de terrestre de São Borja, onde, por dia, são feitos 3 contentores para conferência física, 2 para exame físico, 1 para coleta de amostra. As unidades médias, como Foz do Iguaçu, Uruguaiana, Itajaí, Suape, em Pernambuco, a gente fazemos análise diária de 2 contentores por conferência, exame físico ou coleta, dependendo do produto. E a unidade pequena, 1 contentor para exame físico ou conferência física, também dependendo do produto. Todos esses dados estão sendo avaliados, pessoal. Então, nós tivemos um aumento grande de detecção de problema de certificação no último mês de setembro, quando virou essa chave, né? Então, já é fruto dessa situação. Então, nós estamos preparando algumas reuniões, lives, para exatamente mostrar quais são os principais problemas que estão sendo encontrados para o setor público ou para o setor privado. Nós temos em torno de 40% de notificação de erro, né, na solicitação de importação. Isso gera um retrabalho muito grande, né, e isso implica em prazos que são trabalhados para a liberação dessas cargas. O DIPOA, ele, embora não seja uma área diferente da vigilância agropecuária, mas ela está trabalhando diariamente, em grupos, inclusive, né, que a gente discute isso, o monitoramento dessa transição para evitar prejuízos ao setor produtivo e também com a devida segurança à população nacional. Aqui nós estamos nos nossos anuários, onde nós dispomos, como eu falei, com muita transparência de todos os nossos resultados, né, relacionados à inspeção nacional e também ao controle de produtos importados. Nós temos anuários publicados desde 2015, onde nós publicamos tanto a parte de programa de avaliação de conformidade de produtos de origem animal, como a parte de programa nacional de controle de patógenos, de controle de resíduos. Então, está tudo isso aí disponível para todos.
Como desafio, gente, para finalizar a nossa apresentação, a gente tem trabalhado, depois de passar todas essas etapas que nos permitem avaliar dados, né? A gente já não está trabalhando muito com o planejamento, a questão da legislação, e sim avaliando o fruto desse resultado da modificação, da modernização do Serviço de Inspeção Federal, do modelo de trabalhar. Então, já existe um projeto de lei nacional, onde nos orgulha muito que o DIPOA acabou servindo de modelo para que todas as áreas também da área de Secretaria de Defesa Agropecuária adotassem esse procedimento, que é o autocontrole, né? E as medidas proporcionais, né, ao que está sendo verificado. Nós conseguimos mostrar em números que nós otimizamos nossa capacidade operacional, né, com o número de fiscais disponíveis para fiscalizações, demos liberdade ao setor produtivo com a devida responsabilidade. E como é que a gente está avaliando agora, um segundo momento? A captação, o tratamento, análise e cruzamento de dados. Então, o primeiro trabalho foi feito exatamente na área do pescado, isso foi publicado, foi discutido, publicado não, perdão, porque ele fala em número de estabelecimentos. Nós apresentamos isso para o setor produtivo via Câmara Setorial, escolhemos um tema específico, que foi peixe congelado, a instrução normativa que determina os padrões, avaliamos todos os estabelecimentos nacionais, em termos de volume, em termos de infrações cometidas, em termos de fornecedores de matéria-prima, selecionamos todos os fornecedores, verificamos quais são os estabelecimentos estrangeiros mais implicados em recorrência de não conformidades, aqueles que trabalham que têm resultados que remetem a problemas mais graves, como adulteração ou risco à saúde pública, ou aqueles que têm mais problemas documentais, que isso são mais fáceis de serem trabalhados. Então, o DIPOA está trabalhando exatamente nessa linha agora, de pegar todos esses resultados, os resultados de sua auditoria de simplificação de processo dos macroprocessos, né, e trabalhar em cima de ranqueamento de estabelecimentos, seja ele nacional e também estabelecimentos estrangeiros, de forma a dar mais folga àqueles que trabalham corretamente e focar um pouco mais nosso olhar para aqueles que têm recorrido em infrações. Bom, gente, essa foi a nossa apresentação aqui. Eu agradeço muito, peço desculpa pelo problema inicial da rede, do mapa, e estamos à disposição aí para maiores esclarecimentos. Nós é quem agradecemos, doutor Alexandre, muito bom. Eu aprendi muito, tenho certeza aqui que os nossos convidados também. Eu gostaria, então, de pedir, vamos trazer aqui a tela. Esse tema mexeu com a nossa audiência, né? A gente tem muitas perguntas, né, Ricardo? Temos várias perguntas, temos 5 perguntas, eu contei aqui 5 perguntas. Por conta do nosso tempo, eu acho que a gente vai conseguir fazer 3, e eu vou juntar 2, que são muito similares, tá? E são direcionadas ao doutor Alexandre. Aqui está dizendo, veja só o tom, o doutor Alexandre, olha o tom aqui da conversa, né? Só para dizer aqui. En América, Brasil es el país más complicado para exportar, desde México. Essa opinião veio do México, do Alejandro Godoy. Bom, já dei o tom aqui, doutor Alexandre. Se prepara aí que tem uma pergunta que vem do doutor Mariano Fuster, da Argentina. Ele do grupo Arbumasa. E ele faz uma pergunta muito similar ao Gonçalo, da Siam Canadian. Tá? Obviamente tem a ver com a questão da reinspeção, né? Então eu vou aqui reler aqui para o senhor literalmente a pergunta. Vamos só abrir aqui. Bom, nós faremos as perguntas sempre no idioma do autor. Caso vocês estejam com alguma dificuldade de entendimento, basta selecionar a língua correta, né? Clicar no globo lá, selecionar a língua correta, e aí vocês vão ouvir. Falo isso para vocês do painel, mas também para toda a audiência. Bueno, hoy los parásitos parecen ser el blanco de las inspecciones. Em português seria a bola da vez, né? Seria a bola da vez. Así como en otro momento fueron el pH y el sodio. Se toman muestras en frontera y dejan los camiones parados por muchos días a la espera del resultado de análisis. Es un alimento perecedero, amparado por un certificado sanitario emitido por un organismo oficial, SENASA. Esto genera gastos para el importador brasileño y, por lo tanto, al consumidor brasileño, además del perjuicio para el transportista. Cuando pasa esto, se trata de evitar
enviar mercadería a Brasil y se elabora el mismo pescado para otros mercados, como Estados Unidos y Unión Europea. ¿Cómo se puede arreglar esta situación? Essa é a pergunta. Já posso responder ou tem as outras já em seguida? Não, a do Gonçalo é muito similar. É muito similar, fica à vontade. Então, ok. Bom, gente, isso aí já é... De Poá, como eu falei, a gente trabalha muito com transparência, com clareza nos nossos documentos e publicidade disso, né? Então, nós trabalhamos com a linha do Códex, né, do que prevê em termos de análise para a questão de parasito, mesmo não classificando em determinadas situações a questão de risco à saúde, até mesmo pela situação de alguns produtos chegarem congelados, nós não discutimos isso, né? Mas sim um aspecto de repugnância, né? Nós já tivemos discussões internas aqui muito grandes em relação a isso e a gente segue realmente o que prevê a questão hoje a legislação do DIPOA, do Ministério da Cultura no Brasil, ela determina, até pela Lei de Liberdade Econômica, que na ausência de uma norma específica, você trabalhe com recomendações internacionais. Quais são os órgãos de recomendação internacional relacionados ao tema dos produtos de origem animal? O Códex e o FAO. Né? Então, na ausência, nós dispomos do controle de parasitas dentro do RISPOA, para o aspecto de estabelecimentos registrados no DIPOA, estabelecimentos nacionais, há uma possibilidade de destinação industrial prevista, só que o produto importado, assim como vários outros países fazem com o Brasil, o produto é rechaçado já da zona primária. Né? Então, nós temos esse monitoramento, só que ele muda muito. Então, dentro daquele critério de análise de importadores que a gente falou, nós temos aqueles que eventualmente mandam cargas com problema de parasitas, e a gente olha, poxa, realmente não tem. E aqueles que rotineiramente mandam cargas com parasitas, inclusive, às vezes, fruto de rechaço de outros países. Então, a gente tem esse controle, não é estático, nós temos uma demanda do setor produtivo nacional para que tenha uma legislação específica sobre isso, né, sobre o critério. Na ausência desse critério, nós seguimos o Códex. Então, eu acho que a gente está amparado, não rechaçamos qualquer carga, é bom que se coloque isso, porque reiteradas vezes se coloca que a presença não é a presença de parasitas, é a questão da classificação da carga em função da amostragem e do que se encontra nessa amostragem segundo o Códex Alimentar. Mas estamos sempre sujeitos a uma reavaliação, desde que nos mandem, né, a avaliação, o documento, tudo isso. Nós fizemos algumas derrogações, né, sobre regulamento técnico de pescado congelado, após a verificação da pertinência do pleito. Né? Nós temos vários exemplos nesse aspecto, mas o de parasito, até agora, nós não tivemos nenhum tipo de motivação para que façamos uma mudança. E, inclusive, em termos de percentual, como eu falei, do que é que promove rechaço e de quais estabelecimentos que estão implicados nisso. Perfeito, doutor Alexandre. Só para acrescentar um elemento aqui, nós temos aqui algumas perguntas sobre a doença de RAF, né, a rabdomiólise. Eu não sei se a gente vai ter tempo de fazer, mas como é um tema muito importante, se não conseguirmos, vale a pena aqui, se o senhor puder no chat, dar uma atenção para essa questão. Eu queria só aproveitar, voltando ainda a essa discussão da reinspeção, aproveitar a presença também do nosso representante do Senasa, né, o doutor Federico Ponce, a ver se ele quer fazer algum tipo de comentário, porque, de todas formas, el pescado ha salido de Argentina, de alguna forma aprobado por la autoridad sanitaria Senasa, y luego ha enfrentado problemas, como ha explicado bastante bien el señor Alexandre, acá ya en Brasil. Entonces, no sé si quiere, como fue mencionado, Senasa, nada, si quiere comentar algo, por favor, adelante, señor Federico. Sí, cómo no. Bueno, ante todo mencionar que la merluza, yo lo dije en la presentación, es resultado de la pesca extractiva. La parasitosis es un tema endémico del Atlántico Sur y que el SENASA trabaja en el control
realizan las empresas para tratar de asegurar la ausencia de parásitos. Esto es prácticamente imposible. Ahora bien, un poco en lineamiento con lo que decía el colega brasilero, así como él mencionó el Códex, también un poco en relación con las normas europeas, lo que se hace en la República Argentina con el filé de merluza es una congelación a menos 20 grados, al menos durante 24 horas. De esta forma estamos asegurando la no viabilidad del parásito, y bueno, un poco mitigando lo que es el riesgo de zoonosis. Pero bueno, sale como mencionó Mariano Fuster en su pregunta, sale con un certificado sanitario, el SENASA las empresas realizan los controles y el SENASA fiscaliza la realización de estos controles y estos registros. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Creo que tenemos otra pregunta, entonces. Tenho sim, eu tenho aqui uma pergunta do senhor Jorge de Matos Casaca. Quais são as principais inconformidades em relação aos achados sanitários pelos serviços de inspeção nos 3 países? Exemplos, contaminantes químicos, zoonoses. E eu gostaria de começar, então, com o senhor Juan Zapata, por favor. ¿Ha comprendido a pergunta? ¿Está en el mudo? Sí, por favor, ¿se puede Abrir activar el micrófono? su micrófono, por favor? Ahí, ahora sí. Ahora sí. Dentro de los procesos, mayormente que se dan en planta, vienen en temas microbiológicos, ¿no? De la problemática para los temas de la pesca, en temas de higiene. En temas de agricultura, los potenciales pueden ser los residuos médicos veterinarios, y en temas de moluscos bivalvos en agricultura podrían ser los de biotoxinas marinas, ¿no? Que es la problemática que tenemos en el país. Muy bien. Quizás, no sé si los otros quieren comentar, por favor, si tienen interés, por favor, adelante. Bueno, desde la Argentina, volviendo un poco a lo comentado, yo creo que hoy la principal preocupación es el tema de las parasitosis, por las características del Océano Atlántico Sur, la presencia del parásito, la característica de la pesca argentina, donde prácticamente es toda pesca extractiva, y bueno, y los medios de mitigación que se implementan para tratar de asegurar el control de esta problemática. Sí. Valesca, no sé si tenemos tiempo para hablar de la rabidomiólise, de la doença de Haff. Em 2 minutos? Bueno, sim, por favor. Alexandre, por favor, se eu puder comentar a respeito dessa questão da doença de Haff. Tem uma pergunta aqui duas perguntas, né? Mas uma questão do Kaká, que é mais pontual. Está dizendo aqui, qual é a medida programada para informar de forma categórica a população sobre as análises da doença de Haff? Eu, pessoalmente, vi a live do secretário com a doutora Ana, né? Então, eu acho que ali foi bastante esclarecedor. E tem outras ações aí que o MAPA está fazendo para esclarecer a população a respeito disso, não é mesmo? Isso. Como você falou, Ricardo, já teve dentro dessa parceria junto com órgãos de saúde, né, está tendo toda uma ligação voltada para fazer os aspectos laboratoriais. Hoje nós não podemos definir, dizendo o que é que está causando tal, mas o principal ponto é a questão da conservação do pescado, né? Foi o recado que a Secretaria passou, buscar o pescado que tem origem, que tem o selo do Serviço de Inspeção Federal ou de um outro órgão de inspeção, né, que dê as garantias de conservação desse produto. Enquanto ainda está em processo, junto com a academia, junto com o órgão de saúde, na definição, no estudo científico das causas desse processo, dessa doença grave, a recomendação ainda é essa, e a gente espera, em um prazo mais razoável, estar dando maiores detalhes do aprofundamento que está sendo feito, aprofundamento técnico, junto com a academia, junto com a saúde. Perfeito, doutor Alexandre. Muito obrigado, então.
Valesca, acho que com isso a gente infelizmente vai ter que encerrar esse painel e agradecer aos nossos participantes aí, né? Foi excelente. Né? Excelente. Acho que uma grande oportunidade, né, de estar reunindo esses 3 países com temas tão importantes, né? Movimentou aqui a nossa audiência, os bastidores, aqui as perguntas recebidas aqui pelo chat, pelo WhatsApp. Então, muito obrigada, muitas graças. E esperamos vê-los, né, em breve, né, e também conosco em 2022 na Seafood Show Connect, né, no nosso evento.